Salve, galera! Seja bem-vindo ao seu podcast, ao meu podcast, ao nosso podcast favorito. E aí, pai? Tudo bem? Aí? Tá feliz? Beleza, mais que feliz. Tá acreditando, cara? Em Deus e nas suas promessas, claro. Você tem que falar a frase que as pessoas esperam que você responda. Tá bom. Não tá feliz, você tá bem. Então você tá bem? Então começa tudo de novo. Não. Vamos daqui. Vamos daqui, que ele tá... Tudo... Vamos daqui. Você está bem? Bem, eu estava ontem. Isso. Hoje eu estou ótimo. Amanhã é excelente. Depois andando no sobrenatural. Por fim, surfando na nuvem da glória. É isso que as pessoas querem ouvir, Pastor Domingos. E aí eu te pergunto o seguinte. Para quem você vai mandar um salve nesse programa? Nesse programa eu vou mandar um salve pro meu cunhado Nilo Monteiro. Tio Nilo. E a Maria, a esposa dele, que é minha irmã. E a família, os filhos deles, os netos, que nos acompanham lá de Lajeado, Tocantins, e lá de Tocantinha. Não é bastante, não, eles têm 5 netos. O Edgar tem 3 e as meninas, cada um tem um. Né? O Rogério, lá em Palmas, para a Elane. Eu ia mandar meu salve pro Rogério. Rogério, tamo junto. O Rogério, só que o Corinthians seu, Rogério, não deu, né? O cara Grande Remo. Perdeu pro Remo 2-0, Rogério. Aí não dá, né? Água Santa também tirou. Não que eu possa falar alguma coisa, porque o meu São Paulo também misericórdia. Caiu com Água Santa, São Paulo já era. São Paulo respira por aparelhos esse ano no Campeonato Brasileiro. Meu Deus. Misericórdia. Eu vou evitar assistir jogos. O podcast não é sobre isso, é só aproveitei, mas saudade de você, Rogério. E a Elaine, e o Benjamin, a gente ama vocês muito. Tá bom, então. Agora nós vamos fazer o seguinte, pai. A gente sabe que agora a gente tem mais um quadro antes da gente entrar, que é o quadro do Top 5. Vamos lá. Eu quero que você agora refresque na sua memória e eu quero que você me fale top 5 mensagens que você pregou e que você falou assim, nossa, essas mensagens foram, nossa, legal, gostei disso, Deus me deu uma palavra massa. 5 sermões que foi realmente assim, bala. Cara, isso complicou, né? Eu sou um cara que eu gosto de pregar, para mim, acho que o meu ponto forte é pregar sobre o Espírito Santo. Tá. E pregar sobre avivamento, né? E eu acho que essas áreas são áreas que é forte em mim, né? E também áreas, às vezes, de exortação, de encorajamento, mas eu creio que as mensagens que eu preguei sobre o Espírito Santo, a intensidade delas foram muito fortes. Mas eu diria que várias delas pregando nesse assunto de avivamento, derramamento do Espírito Santo, aquelas mensagens que no meio as pessoas já estavam ajoelhadas na frente, sim. sem apelo. Eu creio que foram várias, mas bem nessa área sobre o Espírito Santo, sobre avivamento, sobre cura, né? Sobre libertação. Eu creio que tem sido uma bênção. Eu não gosto de ficar falando porque tem tantos pregadores bons nesse país. Não, eu entendi, mas nessa porque, por área... exemplo, eu vou te dar um exemplo. Tem uma mensagem sua que eu gosto muito, que é a sua mensagem da Deep Conference 2019, que você fala sobre avivamento. Então tem a ver avivamento, Espírito Santo e tudo mais. Entendeu? As mensagens sobre o Espírito Santo. Eu creio que o batismo com o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, eu creio que é uma mensagem muito forte para esse tempo. É a mensagem, a autoridade dos profetas dos últimos dias. Sim, essa mensagem também é muito boa. Você pregou ano passado. Extremamente profética, extremamente necessária, extremamente importante para a igreja dessa geração. Sim. Porque às vezes as pessoas ficam olhando para o tempo do fim só como uma coisa macabra, uma coisa feia, uma coisa que o diabo vai fazer. Sim. E eu não estou olhando para isso, estou olhando para o derramamento do Espírito Santo que Deus vai enviar nesses dias e para a autoridade dos discípulos de Jesus dessa última geração, que vão poder fluir no mesmo nível de autoridade de Moisés, de Josué, de Isaías, de Elias, de Pedro e assim por diante. Sim, da hora. Muito massa. Muito bom. Não foi um top 5. Não foi. Mas foi um top aí, mensagens. Porque o cara mas eu acredito que se você escrever no YouTube assim, Pastor Domingos Jardim, Espírito Santo, vai aparecer uma pancada de mensagem. No mínimo 45 vai aparecer aí lá. Aí você vai ter muita coisa pra assistir por aí. Certo? Vamos nessa? Hoje não foi top 5, desculpa aí. Não, mas foi um top aí, assuntos, temas. Poxa, entra no YouTube e assista a mensagem do Pastor Domingos da Deep Conference 2018, 2019. São mensagens fantásticas, muito, muito boas mesmo, beleza? Bom, é isso aí. E você então fala agora, você. Tá. Eu gosto de pregar sermão temático.
E eu acho que eu gosto de fluir nessa parte e eu acho que Deus me deu alguns temas interessantes. Então vamos lá. Por exemplo, tem uma série de mensagens que eu gostei muito de pregar quando eu era pastor somente de adolescentes, que se chama Em Busca da Verdade. Que eu gostei muito dessa série de mensagens. Eu achei bem interessante. Inclusive, essa parada tem vontade de transformar isso num livro, Em Busca da Verdade. O que é a verdade? Afinal de contas, nós estamos vivendo a era da pós-verdade. Mas, mesmo na era da pós-verdade, as pessoas continuam procurando verdades absolutas, né? Então, eu gostei muito dessa série de mensagens. Tem uma mensagem que eu gostei muito de pregar para a Juventude Deep, que eu preguei o ano passado, que foi o primeiro episódio da série Deep ID, que é a identidade do Deep, onde eu falo sobre a nossa visão. Qual é a nossa visão alinhada com a visão da nossa igreja. Então eu gostei muito dessa série de mensagens. E mais uma mensagem, para a gente finalizar. Eu acho que essa mensagem minha de domingo de Páscoa foi legal. Foi legal, muito boa. Eu acompanhei. Foi muito boa. Acho Parabéns. que essa mensagem minha do domingo de Páscoa foi bem. Ela subiu pro YouTube? Não, acho que não. Mas a gente pode subir ela. O Jojo sobe ela depois. O Jojo sobe ela hoje. Só bastante pro YouTube, e tá aí bom? vai dar tudo certo. Porque Ok. Foi legal. Foi maneiro. Acho que foi maneiro. Ok. Você assistiu? Assisti. Tava de férias? Mas eu assisto desde férias Que tudo. isso, cara? Mesmo de férias você tá assistindo culto? Você tá louco mesmo. Existe férias de culto? Não, claro que não, cara. Acompanhei tudo. Olha Terça, só. do sábado, domingo. Eu queria entrar num assunto aqui então. E o assunto que eu gostaria de falar é o seguinte. Se alguém chegasse em você e falasse assim: Pastor Domingos, resuma a fé cristã em poucas palavras. Um tweet. O tweet agora tá 240, né? 240 caracteres. Qual seria essa síntese de fé cristã que você apresentaria para essa pessoa? A fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. Excelente! Excelente! Esse é o marketing dele, antes de pregar. Eu preciso de uma nova frase também. Não, eu penso que o resumo da fé cristã, primeiro, tem a ver com Deus, né? Tá. Se a gente tiver fé na fé, não funciona. Eu resumiria a fé cristã, é uma pergunta que não é tão fácil de você dizer, mas primeiro eu diria que nós precisamos definir pela fé quem é Deus. Deus é um Espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor criou, dirige, sustenta e governa todas as coisas. Eu diria, eu creio num Deus criador, sustentador, governador, que dirige todas as coisas, que está no controle de todas as coisas. Bom. E eu tenho convicção que Ele é um Deus real, poderoso, está sempre amoroso, justo e está sempre pronto para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Deus na pessoa de Jesus Cristo, é aquele que veio, morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu, está à direita de Deus o Pai e intercede por nós. Enviou o Espírito Santo que habita em nós e estará conosco, nos ensinando, nos consolando, nos dirigindo, nos guiando em toda a verdade, nos ensinando todas as coisas até o último dia. É isso, muito bom. Amém, glória a Deus, da hora. Agora eu vou apertar mais. Vamos lá. Se você tivesse que resumir a palavra de Deus, a Bíblia, em uma palavra só, qual palavra seria? Relacionamento. Relacionamento. Eu sabia que você ia responder isso porque eu já te perguntei isso antes. E aí... Não, você não perguntou hoje, não faz tempo. Não perguntei hoje, mas eu já te perguntei. É o que eu falei, gente. Esse programa aqui são transferências de conversas que eu já tive com meu pai quando não tinha câmera, entendeu? E por isso que é uma parada legal. A gente literalmente não tem roteiro. Mas aí eu sabia que você ia responder relacionamento. Sim. Mas eu gostaria que você falasse por que a palavra é relacionamento e por que a palavra não é amor ou por que a palavra não é qualquer outra que você pudesse escolher. Deus é amor, a gente sabe, ponto. Mas a questão é qual é a história da Bíblia? É a história de um relacionamento quebrado lá no Éden. Sim. E a história da Bíblia vai ser Deus fazendo de tudo para restaurar esse relacionamento quebrado. Certo. Quando você vai pegar a doutrina de Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14, ele vai falar que o amor de Cristo nos constrange, ele vai dizendo, chega no verso 18, ele diz, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, através de Cristo Jesus, e nos deu
o ministério da reconciliação. De sorte, diz Paulo, que somos embaixadores da parte de Cristo, falando aos homens para que se reconciliem com Deus. Então, um relacionamento que foi quebrado quando o homem pecou, foi quase que uma apostasia, foi uma rebelião contra Deus. Sim. E o trabalhar, toda a história da Bíblia é o trabalhar de Deus para restaurar um relacionamento que fora quebrado. Jesus vem. E agora em Jesus nós temos o relacionamento restaurado. Os que estão em Cristo têm um relacionamento restaurado. E assim, aí sim, pode experimentar o amor de Deus que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Mas você não experimentará até que você restaure o seu relacionamento que está quebrado. Eu te perguntei isso exatamente pelo fato de que, evangelizando essa semana e trocando ideia e tal, e conversando com algumas pessoas que ainda não são cristãs, obviamente você estava evangelizando, e aí... muitas vezes, na imaginação dessas pessoas, no imaginário delas, quando a gente fala sobre Deus, ainda é alguém muito distante. E inclusive, ainda existe na cabeça das pessoas, mesmo aqueles que creem em Deus, uma ideia mais ou menos assim: Deus pode até ter criado todas as coisas, mas... Ele deixou a gente aqui e agora a gente que se vira, nós estamos por conta, sabe? Eu não sei se Deus me ama, eu não sei se Deus me aceitaria, eu não sei se Deus gostaria de se relacionar comigo, eu não acho que eu sou bom o suficiente. Eu ouvi isso essa semana, tá? Por isso que eu estou reproduzindo essa fala. E aí, como é que a gente responde esses questionamentos? Bom, a primeira coisa é que Deus não está distante. Deus, se você está em Cristo Jesus, Deus está mais perto de você do que o seu próprio coração. É verdade. Então, porque se você está em Cristo, o seu corpo se tornou morada do Espírito Santo, santuário do Altíssimo. Então, ele está dentro de você, está em você. Se você permitir, ele vai falar à sua mente, à sua consciência, vai trazer à sua memória as lembranças. Vê aquela definição que eu dei, que não é minha, foi da teologia sistemática. Eu comecei dizendo: Deus é um espírito pessoal. Sim. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, por exemplo, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Sim. Ao mesmo tempo que ele é um Deus universal, transcendente, imanente, umas palavras que às vezes alguns não conhecem, mas ao mesmo tempo que ele é um altíssimo Deus, que o céu é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés, ele é o El Elyon, o altíssimo Deus. Mas Isaías 58:15 vai dizer que ele disse: eu sou aquele que habita num alto e santo lugar. O Altíssimo é o Elyon. Ele diz: mas habito também com o quebrantado, com o contrito, com o humilde de coração, para me revelar ao humilde de coração. Deus é tão grande, mas ao mesmo tempo ele se manifesta com tanta humildade que ele envia o seu Espírito Santo para habitar conosco. Por isso que a palavra é relacionamento. Porque quando você restaura o relacionamento quebrado com Deus, Deus passa a ser seu amigo, você passa a ser amigo de Deus, e você pode andar com Deus, você pode conversar com Deus. Eu não estou falando de monólogo, mas de diálogo, onde você fala, e você pode ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo. Você pode através desfrutar da presença de Deus. Tanto é que um dos nomes de Jesus, que aparece logo no comecinho, já aparece no Velho Testamento, lá em Isaías, depois aparece em Mateus 1, o seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus presente conosco. Sim. Deus conosco, Deus presente conosco. Deus vindo habitar em nós. João 14:23, Jesus disse: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós está lá, está literal, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Sim. Nós, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Deus é criador, é sustentador, é grandioso, é altíssimo, mas ao mesmo tempo, pelo Espírito Santo, ele vem e habita em nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, no nosso corpo. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Há um pouco tempo atrás, faleceu um santo homem de Deus que eu admirava muito e que eu já li bastante coisa dele que a gente tem publicado em português, que é um homem chamado Norman Geisler. Foi um apologeta, um teólogo assim fantástico. E ele tem uma definição disso que a gente está conversando, que é maravilhoso, que é o seguinte: ele vai dizer, ele tem um livro que chama Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, onde ele vai falar que, na realidade, se você for olhar a questão de fé, a tese do Norman Geisler é que precisa de muito mais fé para ser ateu e para acreditar que tudo
veio do nada, do acaso, para você acreditar que tudo veio de Deus. E aí ele vai dizer, a fé em Deus responde às grandes questões da humanidade. Claro. E é isso para mim que é o primordial. A sua vida só vai fazer sentido quando você compreender o relacionamento que Deus quer ter com você. Não existe nenhum outro propósito na nossa vida, senão o fato de que nós fomos criados por Deus para se relacionar com Ele e para levar a glória, para glorificar a Ele mesmo. Tudo que existe, tudo que acontece deve ser para a glória de Deus. Então, as grandes questões, por que eu estou aqui? Da onde que eu vim? Quem sou eu, onde estou, para onde vou? No planeta Terra, entendeu? Eu sou só uma combinação química, biológica que aconteceu do meu pai e da minha mãe. Eu sou fruto do acaso, fruto de milhões e milhões de anos de evolução. Para onde que eu estou indo? Qual que é o meu propósito? Por que eu existo? Quando eu morrer, eu vou deixar de existir? Vou virar poeira cósmica e já era? Entendeu? Deus responde às grandes questões. O mais interessante é que realmente todas essas questões, elas existem respostas satisfatórias na palavra de Deus. Então, por isso que eu gosto, eu queria realmente que você respondesse relacionamento e a gente não combinou. E eu tava aqui internamente, meu pai precisa responder relacionamento, porque se ele não responder relacionamento, eu não sei para onde a gente vai com o podcast. Mas eu queria que você respondesse relacionamento, porque o que nós precisamos e o que traz sentido para a nossa vida é quando nós nos relacionamos com o nosso Criador. Uma coisa é você servir Deus de ouvir falar. Uma coisa é você ter uma fé abstrata. E quando você tem uma fé abstrata, você ora para um Deus que está no cosmos, em algum lugar desse universo, para ver se você acerta nele. Isso é paganismo. Isso não tem nada a ver com a fé cristã. A fé cristã não é abstrata, ela é objetiva, ela é clara, ela é pessoal, ela é real, ela é prática, é relacionamento. E, além disso, Deus é um Deus que se revela. Então, essas perguntas, quem sou eu, onde estou, o que estou fazendo aqui, para onde vou, são perguntas filosóficas que os principais filósofos gregos lá atrás já lidavam com isso. Mas você não vai encontrar resposta satisfatória nisso aí na filosofia. Você vai encontrar resposta satisfatória quando você começa a conhecer a Deus, de com Ele caminhar. Embora Deus seja tudo isso, o Altíssimo Deus, mas Deus não é um Deus alheio. Deus é um Deus que se revela. Se você começar desde o Jardim do Éden, a Bíblia diz que o Senhor descia na viração do dia. Claro que ali é uma cristofania, ou seja, uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo. Ele descia. Deus, o Pai, continuava sendo adorado lá na glória, mas Jesus, o Filho, descia e discipulava Adão. É aí que eu queria chegar. E assim, o Senhor foi discipulando os principais homens. Quando você pega a história de Enoque, por exemplo, Enoque andou com Deus 300 anos. Você não anda com alguém se não tiver acordo, se não tiver conversa, se não tiver diálogo. Enoque conversava com Deus e aí ele é arrebatado. Noé conversava com Deus. De onde é que você acha que Noé tirou a ideia da arca, com os mínimos detalhes, 300 côvados de comprimento, 150, aí vai dizendo lá mais 150, 60 de largura, aquelas coisas todas. De onde é que ele tira a ideia? A ideia de um diálogo, a partir do diálogo vai ser... De onde é que Abraão tira a ideia de sair de Ur dos Caldeus, o Iraque hoje, para ir para a terra que hoje é Israel? De onde é que ele tira a ideia? Ele ouvia Deus, ele falava com Deus. E se você estuda a história de Abraão, você vê muitas vezes Jesus Cristo vindo até a tenda de Abraão, ou vindo até os altares que Abraão erguia. E Deus, às vezes, na pessoa de Jesus, chegava até a tenda de Abraão e comia com ele. Tinha refeição, igual nós estamos aqui. Sentava-se à mesa e tinha comunhão e comia churrasco mesmo. O Abraão mata um boi lá em Gênesis 18 e o Senhor come, os anjos estavam com ele, comeram. Então, no Velho Testamento, você vai ter as aparições de Deus. O que acontece é que a Bíblia vai mostrando uma revelação progressiva. Nós temos a revelação geral, né? A revelação natural. Eu quero falar sobre essa parada aí. Segura essa parada aí. Vamos chegar lá. Vai. Que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, toda a criação é um palco que é como se estivesse apresentando para nós quem é Deus.
Então, nós temos a revelação natural, nós temos a revelação bíblica progressiva, porque começa lá atrás, um vislumbre, vai, e vai sendo progressiva. Aí você vai ver Deus se revelando a Moisés, né, lá no Monte Sinai. Agora Moisés passa a andar debaixo de revelação, e Moisés vai tendo revelação e revelação de Deus diariamente. Sim. Tudo que Moisés escreveu, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, foi revelação do Senhor que ele ia recebendo. Sim. À medida que ele ia sendo íntimo de Deus. Quanto mais você for íntimo de Deus, quanto mais comunhão, quanto mais tempo com a oração e com a Bíblia, mais íntimo de Deus você vai ser. E assim, os principais homens da Bíblia andavam debaixo de revelação de Deus e ia se revelando. É incrível porque se você estudar a história de Moisés, por exemplo, lá, e você for para Hebreus 11, né, quando vai falar de Moisés, vai dizer assim, Moisés pela fé. Hebreus 11 fala de Moisés no nascimento de Moisés, fala de Moisés aos 40 e fala de Moisés aos 80 saindo do Egito. O que é lindo em Hebreus 11, quando fala de Moisés, é que Moisés, lá no Egito, teve uma visão e uma revelação da cruz de Cristo. Sim. E de Jesus na cruz e da ressurreição de Jesus. E o texto de Hebreus vai dizer assim que Moisés teve por maiores tesouros, maior riqueza, a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, do que todos os tesouros do Egito. Se ele ficasse no Egito, ele era um príncipe do Egito. Mas quando ele teve não um vislumbre, uma revelação da cruz e do que aconteceria depois da cruz. E diz que Moisés saiu como quem vê o invisível, tendo por maior, valorizando muito mais a cruz do que os tesouros temporários do Egito. Então, esses homens do passado, se você pega, todos eles tiveram a linhagem dos que andaram com Deus. Todos eles, mesmo lá no início do Velho Testamento, tiveram uma revelação clara de Jesus Cristo. E isso os impulsionou a andar com Deus. Não era uma fé abstrata. Era uma fé que eles falavam e Deus ouvia, Deus falava e eles obedeciam. Isso. Mano, da hora, pai. É isso que eu queria... É aqui que eu queria que a gente chegasse realmente. Porque assim, primeira coisa, revelação. O que significa essa revelação? Meu pai usou um termo aqui que é a revelação natural, né? O palco natural. O que isso significa? Imagina que você está num teatro. Isso mesmo. E que você está assistindo um espetáculo. Imagina que você está em Nova York, você está na Broadway e você está assistindo um espetáculo maravilhoso. Aquele espetáculo, ele possui uma mensagem intencional. Sim. Que o autor daquele espetáculo, o escritor, o roteirista, entendeu? Eles imaginaram aquele espetáculo e eles colocaram aquele espetáculo no palco daquela forma. Tudo que você vê no palco é intencional. Não tem nada fora do lugar. A roupa do ator, a cor da roupa, o cenário, a iluminação, a fala, tudo é intencional para te entregar uma mensagem. Agora, pensa que o maior espetáculo que nós podemos observar é o espetáculo da natureza. Quando você vê... Poxa, eu amo o céu de Marília. Eu acho o céu de Marília uma das coisas mais incríveis que a gente tem na nossa cidade. Quando você estiver saindo do seu trabalho hoje e você olhar para o céu 6 e pouca da tarde, você vai ver as nuvens, você vai ver o céu meio laranja, assim, às vezes ele fica meio cor-de-rosa, meio roxo, uma coisa linda antes do sol se pôr. Isso acontece de uma forma incrível. O que isso significa? Essa beleza, esse espetáculo que está no céu, significa alguém pintou esse quadro. Alguém pensou nisso, certo? Agora, essa é a revelação natural. Só que para a gente compreender esse Deus seria impossível. Por quê? Porque se Deus criou o universo e ele criou em todas as coisas, então ele não cabe na minha mente, certo, pai? Não caberia. Eu não consigo entender Deus. Deus não cabe aqui, porque Deus me criou. Então, Deus não cabe na minha mente, Deus não cabe na nossa mente. O que é que Deus faz? E essa aqui é a parte maravilhosa. Então, Deus se torna semelhante a nós. Ele nos traz uma revelação específica. E aquilo que ele nos trouxe como revelação específica em seu Filho Jesus, isso eu posso conhecer. Então, eu não posso conhecer a totalidade de Deus. É impossível. Não cabe na minha mente. Deus é infinitamente maior do que qualquer capacidade intelectual que a gente tenha. Um pouquinho. Isso que ele está falando é simples de você entender. É que o mortal não pode definir o imortal. Exato. O finito não pode definir o infinito.
o temporal não pode definir o eterno. Sim. E Deus é eterno, é imortal, é santo, santo e santo, incontaminável, é o Senhor de todas as coisas. Isso que ele está falando do palco é quando você olha, por exemplo, o sol se levantando de manhã e ele percorre o seu caminho. Nós sabemos que é a Terra que gira em torno do Sol, mas... É só um jeito, né? Uma É expressão. uma maneira de explicar, porque o salmista fala sobre isso no Salmo Sim, 19, sim. quando ele vai dizer que o Sol, ao se levantar, é como um noivo que sai lá dos seus aposentos e percorre, né, até o seu casamento. É como um noivo que sai em direção. Ele diz assim: é o sol apresentando o seu espetáculo a cada manhã. E nós sabemos que existem bilhões e bilhões de galáxias, cada uma delas com bilhões e bilhões de estrelas. Mas o que a Bíblia diz sobre a grandeza de Deus, disso que o Davi estava falando, lá em Isaías 40, a partir do verso 18, o profeta começa a falar, ele fala duas coisas muito impressionantes. Nós brincamos aqui com futebol, no início até brincamos aí do Corinthians, de São Paulo, essas coisas aí, falamos do Remo, do Água Santa, que eu nem sabia que existia esse time até 2 semanas atrás. Fiquei sabendo 2 semanas atrás, moro aqui em São Paulo, só fiquei sabendo que tinha um time que nome Água Santa. Há 3 semanas atrás, fiquei sabendo que tinha esse time quando ganhou do Corinthians, depois de São Paulo. O Tiger ficou uma semana sem dormir, pensando que o Água Santa ia ganhar a final. Aí o que acontece? Ô Tiger, um abraço para você, querido. Mas a gente fica impressionado quando o jogador do time que a gente torce faz aquela jogada, aquele gol. Mas eu quero te deixar... Eu quero que você fique impressionado com Deus, porque em Isaías 40, o profeta vai dizer assim, que Deus coloca as águas dos oceanos na concha da sua mão. E ele diz que ele mede esse universo infinito com bilhões e bilhões de galáxias, com bilhões e bilhões de estrelas, e algumas estrelas a milhares de anos-luz da Terra. Lembrando que a luz tem a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ou cerca de 300 mil quilômetros por segundo, e algumas estrelas estão a milhares de anos-luz da Terra. Então, sabe o que a Bíblia diz? Que ele mede o universo com o palmo da sua mão. Sim. Aí até nosso amigo Israel fez uma música, né? Quem mediu o céu a palmo, né? Baseado nesse texto. Pois a Bíblia diz que Deus mede o universo com a palma da sua mão e segura só, pega todos os oceanos. E a Bíblia diz que ele segura as águas dos oceanos na concha da sua mão. Só é claro que o salmista está dizendo, que o profeta Isaías está dizendo isso para declarar a grandeza é um antropomorfismo. E a infinitude do nosso Deus. Sim, mas a ideia é, mesmo Deus sendo desse tamanho todo e ele sabia que ele não caberia na nossa mente, ele vem se relacionar conosco. Ele manda revelação específica. E é aqui que está a parada. Ele veio se relacionar conosco. Então o que ele faz? Ele envia o seu filho. É por isso que a fé cristã é maravilhosa. É por isso que a fé cristã é tão coesa. Eu chamo isso aí de revelação plena. Isso, é revelação plena, revelação específica. Porque a revelação progressiva é aquela que começa no Gênesis e vai falando, e tem as aparições, as cristofanias, teofania, mas a partir de Moisés já vem, as profecias vão ficando mais claras. Sim, vai ficando bem mais específico. Aí quando chega em Isaías, ele já vai falar até da cruz. Ele fala como Jesus iria morrer. Fala dos nomes de Jesus, fala dos títulos de Jesus. O salmista também falou. Mas quando chega Miqueias, ele já vai dar a cidade. Tu, Belém e Efrata, de modo nenhum és a menor entre as cidades de Judá. De ti me sairá o guia, que é de apacentar o Israel. Então, as profecias vão se tornando específicas, sim, diretivas. Elas vão apontando diretamente. E são mais de 400 profecias do Velho Testamento que se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. E aí essa é a beleza da parada. Por quê? Porque esse Deus grandioso que a gente não consegue imaginar, mesmo assim você pode se relacionar com ele. Hebreus... Você pode falar com ele como filho. Exato. Hebreus capítulo 1 vai dizer que Cristo é o resplendor da glória de Deus. Vai dizer que antes Deus se revelou através da lei, através dos profetas, mas agora ele tem se revelado através do seu Filho, entendeu? Então, quer dizer, Jesus Cristo é o ponto máximo de toda essa revelação. Então, Deus não está distante exatamente porque ele enviou seu Filho, exatamente por causa da promessa da vida eterna, exatamente por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Então, quer dizer que Deus, porque a gente acredita na doutrina da Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são um só, Deus se fez homem, cara. Deus se fez carne. Por amor a mim e por amor a você. E essa é a mensagem maravilhosa. Então, relacionamento. Você está vivendo um momento difícil, está vivendo um momento complicado, ou talvez algumas coisas não estão fazendo sentido, porque talvez está faltando você aperfeiçoar, aprimorar e alinhar o seu relacionamento com Deus.
Um ponto nisso aí é que às vezes se o seu relacionamento com o seu pai físico, biológico, não foi tão bom ou não é tão bom, você tem dificuldade de enxergar Deus Rola como muito pai. isso. Mas quando você resolve essa questão, você resolve a questão do relacionamento de Deus como pai. Porque Jesus vem e vai dizer, ore assim, Pai nosso que estás no céu. Sim. Quando a gente fala de relacionamento, você tem que lembrar que é como um relacionamento com o pai. Se o seu relacionamento com o seu pai não é bom, resolve essa questão. Porque o seu relacionamento com Deus não é para ser bom, é para ser perfeito. É para ser maravilhoso. É para você falar com Ele e abrir teu coração como pai. Não é para você orar como pedinte. É para você conversar com Deus como pai. E falar, pai, vamos conversar sobre isso hoje? Conversa com Ele, claro, com todo o respeito com temor. E com temor pela sua santidade. Mas lembrando que você se apresenta diante de Deus não é pelas suas justiças próprias. Nossos atos de justiça não são nada. Já chega a dizer que é como o trapo da imundícia. Mas é pela justiça de Jesus. É pelo sacrifício de Jesus. É por aquilo que Jesus fez em nosso lugar. E lembrando que nós temos um homem assentado à direita de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu a nossa morte, restou o terceiro dia, está à direita de Deus como nosso sumo sacerdote para sempre, intercedendo por nós. Então, se apresente diante de Jesus e conversa com Deus como seu Pai. Restaure o seu relacionamento. Porque não foi só o relacionamento de Adão e Eva que foi quebrado com Deus. O pecado quebra o nosso relacionamento com Deus, nos afasta de Deus. O que faz a gente quebrar o relacionamento é o pecado. Então, sai do pecado, viva um estilo de vida santo e restaure a sua amizade, o seu relacionamento com Deus. E aí nós podemos dizer que você pode ter um relacionamento de amor a Deus e de amor às pessoas. É isso. João capítulo 1 vai dizer, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Falando daqueles que eram os conhecedores da lei, aqueles que eram os conhecedores do Antigo Testamento, conhecedores dos profetas, mas eles rejeitaram o Cristo encarnado na sua frente. Mas aqueles que o receberam, ele lhes deu os direitos de serem chamados filhos de Deus. Está no versículo 12 do capítulo 1. O que significa que você, por causa daquilo que Jesus Cristo fez, você, por causa que Deus decidiu se tornar pessoal para nós, você pode ser chamado de filho de Deus. E eu gosto muito disso, porque quando Jesus Cristo é apresentado à humanidade no dia do seu batismo, o Pai fala dos céus. Eu falei sobre isso no sermão no domingo. O Pai fala dos céus, o Espírito Santo desce em forma de pomba. Você tem ali a Santa Trindade apresentada diante do planeta. Tá todo mundo vendo, certo? E uma voz brada do alto, este é o meu filho. Deus poderia ter chamado Jesus de todos os seus nomes, de todos os seus títulos, mas Deus apresentou o Senhor Jesus Cristo para a humanidade o chamando de filho. E da mesma forma, Ele olha para mim, Ele olha para você e Ele nos chama de filhos. Portanto, se relacione com o seu Pai. Como meu pai disse, conserte seu relacionamento com Deus, leia a Bíblia, ore muito e a sua vida vai fazer mais sentido do que nunca. É isso aí. O cristianismo é um relacionamento de amor a Deus, de amor às pessoas. E relacionamento com Deus reflete nas pessoas. Tamo junto, que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, deixe seu like. Se você está no Spotify, manda esse link nos grupos, manda para todo mundo. Tamo junto, Deus abençoe. Deus abençoe e até o próximo. On